Olá, meu nome é José de Andrade Maia Filho, conhecido por Mainha, casado com Celina, pai de Alda Maria, picoense, origem da minha família é Itainópolis, onde tive a honra e o privilégio de ter sido prefeito por 2 vezes, presidi a Associação dos Municípios do Piauí, a PPM, também por 2 vezes, exerci mandato de deputado federal no Piauí por 2 legislaturas, bacharel em Direito, Economia, tenho especialidade em controle financeiro no INSPER. Hoje atuo como empresário e estou colocando o meu nome como pré-candidato a construir uma nova história no governo do estado do Piauí. Para mim são importantes. As pessoas do Piauí têm que entender que muita gente não compreende, que diz, a oposição está em desvantagem e ainda está dividida. Não é assim. Eu conversei com Tony, converso com Margarete, a gente está do mesmo lado. Nosso adversário é o PT. O que é que nós precisamos avaliar de forma inteligente? Se um dos nomes sobressair de uma forma assim, bastante expressiva, é inteligente que os outros apoiem aquele que esteja na frente. Mas se os nomes ficarem parelhos, é importantíssimo manter essas candidaturas na oposição. Porque, para ser bem realista, o nosso desafio é levar a eleição para o segundo turno. E pode ser que dentro dessa estratégia seja melhor apresentar um número maior de candidatos da oposição e, naturalmente, aquele que for para a oposição vai receber a candidatura dos outros. Então, a nossa relação é saudável, estamos do mesmo lado e certamente temos um grande entendimento. O Ciro Nogueira, ele é um dos grandes pensadores, estrategistas da política brasileira. Quando ele começou a atuar no Ministério da Casa Civil, ele fez ali uma interação do Congresso com o governo Bolsonaro, em que deu condições políticas para o Bolsonaro governar. Porque todo governante ele tem que dialogar com os outros poderes. Isso faz parte da democracia. E Ciro fez esse papel. Quando o Bolsonaro não reeleito, milhares, centenas de propostas foram feitas ao Ciro para ele aderir ao governo. Ele teria tudo nesse governo do Lula. E ele negou em fidelidade ao governo que ele atuava, que ele exercia um cargo importante. O Ciro Nogueira é um parlamentar que, mesmo na oposição, é quem mais traz recursos aqui para o estado do Piauí. Para o presidente da República vai ser maravilhoso. Agora, o Piauí pode perder um grande senador. A gente só espera que, lá do Palácio Jaburu, o vice-presidente Ciro Nogueira seja mais uma soma para ajudar o nosso estado. Eu não conheci o Tarcísio de Freitas pessoalmente. Na época que eu estive em Brasília, o Tarcísio era funcionário concursado, passou em primeiro lugar do Senado. Então é um homem preparadíssimo. Foi ministro de Infraestrutura e fez um grande trabalho. Está sendo governador de São Paulo e a sua aprovação lá é recorde. Honesto, de palavra, de compromisso. É um grande quadro que a direita tem. Então, para representar o Brasil, para mim, é um nome adequado para tirar o Brasil dessa crise. Agora, naturalmente, vão haver as composições. A direita tem outros nomes que estão se colocando, como um grande quadro também, que é o Zema, o próprio Caiado, o Ratinho Júnior, alguém da família do Bolsonaro que representa o seu legado. Então, nós temos muitas opções. E sobre o Tarcísio, eu lhe digo que, para mim, eu ficaria tranquilo ver os meus filhos crescendo em um país administrado pelo Tarcísio de Freitas. Olha, o Piauí é um estado pesado, cobra muito imposto e caro para o governo manter.
e não se sustenta. A gente compara ali com Minas, que tem 14 secretarias, que tem 5 vezes mais a população do Piauí, e o Piauí, que tem, entre secretarias e superintendências, que tem status de secretário, 39. O governador, ele abre secretarias para atender apadrinhamentos políticos. Então, temos que reduzir o tamanho do Estado, começar a baixar impostos para poder atrair investimentos, olhar com atenção especial aos professores, sabe? Tem uma folha gigantesca lá na Secretaria de Educação de gente que nem trabalha. Nós precisamos enxugar isso, colocar esse orçamento no salário dos professores, melhorar a educação do nosso Estado, dar condições aos hospitais de contratarem médicos. O governo está tirando dinheiro de comprar medicamento, de contratar médico, para utilizar num programa de telemedicina, que esse programa lá em Santa Catarina foi questionado pelo Tribunal de Contas de lá. É um programa que não é transparente. E digo mais, com o orçamento que o governador recebe todo ano aqui no Piauí, eu mostro que eu faço o dobro das obras dele. Não sei por que mistério, as obras do governo do estado do Piauí são as obras mais caras do Brasil. Bom, vamos falar em 2 panoramas. Primeiro, panorama do Brasil. O governo Bolsonaro passou por uma pandemia e controlou a economia nacional. O Guedes fez um grande trabalho, as estatais saíram dando lucro. Para o Piauí, especialmente agora para o panorama do Piauí, grandes obras aconteceram no governo Bolsonaro que nos 25 anos de PT não aconteceram. Posso aqui citar a duplicação das entradas de Teresina, a maternidade, a ponte o viaduto do Peixe, e também uma questão que é muito sensível ao nosso estado, que é a questão social. O governo Bolsonaro foi quem melhor atendeu o Piauí na questão social. Já o governo Lula, no panorama nacional, o Brasil está em crise, juros nunca tiveram tão altos, risco de inflação. O Lula cria aí uma questão com os Estados Unidos, que é o país que primeiro reconheceu a nossa república, um grande parceiro comercial, apenas para fazer populismo político. Negou que os americanos entendessem que as organizações criminosas que estão instaladas no Brasil, como o PCC, fossem organizações terroristas. Se aliou ao eixo do mal, ao Hamas, ao Irã, à Venezuela, a Cuba. Então, o caminho que Lula quer levar o Brasil é o caminho que vai nos levar à decadência, como conta a história na Venezuela. A Venezuela e a Irlanda, ali em 1970, eram países semelhantes. A política da Venezuela, que era um país rico que tinha petróleo, foi que levou à crise que está lá instalada hoje. Então, esse ciclo do PT, ele precisa acabar. E, enfim, Lula nomeou o Piauí como um estado, lá no começo do seu primeiro mandato, que ele iria resolver os problemas do Piauí. Hoje, o Piauí continua sendo o estado que tem mais gente passando fome, que tem menos empregos, que os índices socioeconômicos piores. Dezenas de milhares de piauienses saem daqui todos os anos para procurar emprego em outros estados. Todo mundo fala que diminuiu o número de deputados do Piauí, mas vocês sabem qual é o motivo? Porque caiu a população do Piauí. O Piauí está definhando com um governo que é populista, mas que, na verdade, não dá o desenvolvimento que os piauienses precisam. Bom, entre eu e Rafael, modéstia à parte, eu tenho experiência de gestão, já fui deputado, já fui prefeito, já presidi a associação de prefeitos do Piauí, já militei no legislativo, no executivo, conheço gestão, modéstia à parte. E o Rafael ganhou ali um governo de presente, não tem experiência política nem administrativa, se mostrou que seria uma redenção para o Piauí, e, na verdade, o que o governo dele tem de melhor do que o governo de Wellington é o marketing. Ele não apresentou nada para o Estado
e os dados são claros, o Piauí está entrando em estado de falência. Esse é um dado. Há um descontrole total nessa gestão. É o professor que ganha o pior salário do Brasil, é o policial que ganha o pior salário do Brasil, é faltar água na cidade, que é o básico, é o Piauí ter que tomar empréstimo para pagar empréstimo. O que o Rafael está entregando com esses bilhões e com a oportunidade que ele tem de ser aliado do presidente Lula, que também não olha para o Piauí. Eu quero ter esse debate com o Rafael, onde para ele não vai mais caber promessas. Ele tem que apresentar os resultados. E é saudável, essa eleição vai ser plebiscitada. Se as pessoas querem essa continuidade desse modelo de governo que está de 2002 para cá, ou se querem uma gestão nova e diferente para o estado do Piauí. Esse é o diferencial. Não, de forma alguma, até porque não existe candidatura de si próprio. A candidatura é um desejo coletivo, tanto para você entrar como para sair. Então, para mim, o que vale é que os nomes que estão postos na oposição, que agregarem mais apoio popular, que enfrentem essa força financeira, de poder que tem o PT no Piauí há 25 anos. E até para ilustrar, me lembra aqui, a história nos ensina que o Monsanto queria ser vice-governador pelo PDS e o PDS não deu a sigla. Ele foi candidato a governador e foi eleito. Então, o Bolsonaro, a primeira vez ele não tinha nem partido. Depois ele foi eleito por um partido bem pequeno e foi eleito. Então, o que vai definir não é partido, não é liderança, é realmente a preferência popular, e nós estamos fazendo o nosso movimento de pré-campanha. Acredito que se a gente chegar ali no patamar na pesquisa razoável, a gente deva entrar na candidatura oficialmente. E quanto ao partido, admito que nós já estamos dialogando com partidos que são oposicionistas ao PT e que nos abraçam nesse projeto.